que tá dividido em duas partes, porque tem muita coisa para a gente mostrar, mas, como eu falei, né, a gente está um pouquinho adiantado, aliás, eu estou adiantando um pouquinho, porque ainda está na fase de responder os questionários da primeira parte, né, mas, assim, a gente não corre mais o risco de atrasar a disciplina. Deixa eu só ajustar aqui. Então, vamos lá. Bom, continuando, né, falando aqui sobre marcadores moleculares. Então, esse aqui é um outro tipo de marcador molecular altamente interessante, muito aplicado dentro da biotecnologia vegetal, porque ele é um método muito sensitivo e detecta muitos fragmentos de DNA que são diferentes entre genótipos. Então, ele é muito interessante, ele é muito rápido também e evita muitos erros que a gente viu, aliás, evita muitos problemas que a gente viu lá nos marcadores que eu falei semana passada, que é o AFLP, que significa comprimento do polimorfismo amplificado, aliás, comprimento do polimorfismo de fragmentos amplificados. Parece com a sigla de RFLP, né? Só que lá em RFLP a gente só tinha fragmentos obtidos através de enzimas de restrição. Aqui a gente vai obter fragmentos e vai amplificar eles via PCR. Tá? Então, essa é uma diferença do método. Uma das diferenças, né, a outra é na parte de detecção, que no caso de RFLP, a gente detectava cada fragmento através de uma sonda marcada, para poder observar lá no papel de nitrocelulose ordinária, e aqui não, a gente detecta diversos fragmentos, tá? Uma quantidade muito grande mesmo, que inclusive tem que reduzir um pouco antes de fazer a análise. Então, o método ele se baseia, ele funciona da seguinte forma, né? De início, se utiliza enzimas de restrição para fragmentar o DNA, está muito parecido lá com o início do RFLP, aliás, idêntico. Aí depois a gente vai ter um subconjunto de fragmentos, ele vai imagina uma planta com um genoma muito grande, então a gente vai ter uma quantidade muito grande de fragmentos obtidos através de enzimas de restrição, e aí a gente precisa fazer uma seleção, tá? Não dá para analisar todos esses fragmentos, porque quando se colocasse um gel de eletroforese, por exemplo, não teria como distinguir um ou outro, tá? Iria ter tantos intermediários entre o menor e o maior que a gente simplesmente não conseguiria observar nada, tá? Então faz uma seleção aí de início. Daqui a pouco eu mostro como é que é essa seleção, tá? Então depois que se obtém esses fragmentos, eles vão ser observados, né, vão ser analisados da mesma forma que a gente viu para a maioria dos outros lá, em eletroforese, tanto em gel de agarose quanto de poliacrilamida. A gente pode obter essas visualizações através de radioatividade, né, de materiais nucleotídeos radioativos inseridos durante a PCR, ou então através de fluorescência, nucleotídeos marcados também, ligados lá no material que está sendo amplificado pela PCR, ou então, mais recentemente, a gente tem uma forma de obter isso através de eletroforese capilar, que daqui a pouco eu mostro como é que funciona, tá? Mas o princípio é o mesmo da eletroforese. Ou seja, resumindo, obtém os fragmentos, separa eles na eletroforese e observa esses fragmentos. E aí compara um indivíduo com o outro, vê se eles apresentam a presença ou não de determinados fragmentos. Então, daí a gente consegue diferenciar os indivíduos. Então, aqui está um resumo de como funciona a FLP. Tá? Então, corta o DNA genômico através de enzimas de restrição, amplifica esses fragmentos. Daqui a pouco eu mostro em detalhe como é que ocorre essa amplificação, né? Porque a diferença entre a RFLP e a AFLP é que lá a gente já observava diretamente os fragmentos, mas a gente não poderia observar todos, teria que colocar apenas umas sondas que se ligassem a determinados fragmentos. Aqui, como eu estou amplificando vários, eu vou mostrar como é que a gente faz essa amplificação depois de cortados, né, para observar lá na eletroforese como produto. Então, após a obtenção desses fragmentos, se ligam adaptadores, que são exatamente eles que vão permitir a amplificação de fragmentos determinados. Pode-se fazer duas etapas de amplificação, uma chamada de pré-seletiva e outra de seletiva, dependendo da complexidade do genoma, tá? Se for um genoma
muito grande, aí a gente faz 2 etapas, faz uma pré-seletiva e depois uma seletiva. Se for um genoma de um indivíduo mais simples, pode fazer-se diretamente apenas uma etapa. E aí detecta os produtos aqui via eletroforese. Então, essa técnica ela tem a capacidade de detectar diversos polimorfismos, porque como ela trabalha com muitos fragmentos diferentes, aí a gente vai conseguir obter várias regiões diferentes do genoma ali sendo amplificadas. Ela é sensível, muito, como eu acabei de colocar no início, o que é que significa muito sensível? Que ela vai detectar fragmentos muito específicos, então eu posso comparar os resultados que eu obtenho no meu laboratório com outros laboratórios, isso é muito interessante, né? Isso permite análises muito interessantes. Se a gente quer, por exemplo, trabalhar com plantas, uma espécie que eu estou trabalhando aqui, eu posso comparar meus resultados com alguém que está trabalhando na Ásia, na África, né? Em qualquer parte do mundo. E se eu estou estudando, por exemplo, diversidade genética ou populações, então isso é muito legal. Então, ele tem a capacidade de amplificar muitos fragmentos, então, de 50 a 100 fragmentos de uma única vez, e aí coloca lá no gel, né, de eletroforese, ou então eletroforese capilar, que é mais interessante ainda, e a gente consegue comparar isso tudo. Então, por causa disso, né, ele tornou-se amplamente utilizado para estudar variações genéticas entre espécies, muitas espécies, né, não só plantas, mas fungos, animais e bactérias. Atualmente em plantas eles estão fazendo, por exemplo, análise de características quantitativas que eu comentei rapidamente, né? Como é que é isso? Seria associar marcadores genéticos, ou, aliás, associar marcadores moleculares a características ligadas à produtividade ou ao crescimento, né? Então, por exemplo, eu obtenho um determinado padrão de fragmentos para espécies ou variedades de plantas que crescem mais ou que produzem mais, e aí eu vou tendo uma análise de correlação. Então, se a gente for fazer, por exemplo, um melhoramento genético, eu já posso ir selecionando os genótipos que vão apresentar aqueles determinados marcadores, né? Ou seja, aquelas determinadas bandas lá no gel. E aí isso acelera muito os programas de melhoramento. É utilizado também para diversos outros testes, né? Testes criminais, testes de paternidade, porque são muito sensíveis, dá para comparar amostras obtidas em diferentes laboratórios e até diferenças pequenas dentro de uma mesma população de indivíduos dá para se comparar utilizando esse método, tá? Então, ele passou a ser muito utilizado por isso, tá? Tem diversas vantagens. Se você comparar com o que a gente comentou, né, na sexta-feira passada, né, a gente vai ver diversas vantagens em relação a alguns, né, dos marcadores moleculares que eu comentei lá. Bom, então, como é que a técnica funciona em detalhes? Né? Vou comentar aqui para a gente entender direitinho o que é que ela detecta. Então, a primeira fase, ou primeira etapa, é a de clivagem, ou seja, utiliza enzimas de restrição para fragmentar o DNA. Só que nesse caso aqui, a gente vai utilizar 2 tipos de enzima de restrição. Uma de corte raro, ou seja, que reconhece uma sequência maior de nucleotídeos e só corta aquela sequência, e outra de corte mais frequente, que vai reconhecer sequências menores, por exemplo, de 4 pares de base. A de corte raro ela vai reconhecer de 6 a 8 pares de base, então é mais fácil a gente encontrar uma sequência de 4 pares de base de vez em quando dentro de um genoma do que encontrar uma sequência específica de 6 a 8 pares de base. Tá? Então, isso é o que caracteriza ser uma endonuclease de restrição de corte raro e uma de corte frequente. Então, se utiliza duas, tá? Sempre na técnica de AFLP, a gente vai utilizar uma de corte raro e uma de corte frequente. E daí a gente vai obter 3 classes de fragmentos. A primeira classe vai ser de fragmentos que vão ser cortados em ambas as extremidades pela enzima de corte raro. A segunda classe é a de fragmentos que vão ser cortados em ambas as extremidades pela enzima de corte frequente, e esses vão ser em número maior, tá? Porque vão ter é mais fácil, né, ter 4 nucleotídeos repetitivos do que 6 ou 8. E também a gente vai ter uma outra classe, que é a terceira, que vai ser de fragmentos que vão ser cortados por ambas as enzimas, né? Tanto a de corte raro quanto a de frequente. Então, como eu falei, uma quantidade enorme de fragmentos são obtidos aqui durante a etapa de clivagem. A segunda vem
uma técnica que eu não comentei ainda com relação a marcadores moleculares, que é a da ligação de adaptadores, mas é bem simples de entender também. Tá, o que, que são adaptadores? São oligonucleotídeos, que são sintéticos, tá? E que eles já são em DNA de fita dupla, que eles vão ter, por exemplo, entre 10 a 30 pares de base, tá? No seu comprimento. E daí, é bem fácil ligar esses oligonucleotídeos aos fragmentos obtidos na etapa de clivagem, porque eles têm extremidades que são correspondentes aos sítios obtidos pelas endonucleases de restrição. Tá? Então, são complementares, então eles se ligam facilmente. É uma coisa muito parecida quando eu comentei sobre o DNA recombinante. Né? A gente obtém DNA cortado com enzimas de restrição entre indivíduos diferentes. Como os sítios de restrição, não importa qual seja o material genético, são complementares, então eles podem se ligar e a gente vai ter um DNA que é recombinante, né? Ou seja, que não é de apenas um dos indivíduos. Então, é a mesma coisa aqui, tá? É como se fosse um DNA recombinante utilizando esses nucleotídeos. Então, uma coisa interessante é que essa etapa ela não vai restaurar o sítio de restrição, tá? Eu vou mostrar que tem uma diferençazinha na sequência do adaptador ao que existia antes no DNA, porque se fosse exatamente a mesma sequência, então, à medida que se ligasse o adaptador, a enzima de restrição ia lá, cortava novamente, tá? Então, não poderia, por exemplo, fazer a etapa 1 e 2 ao mesmo tempo, tá? No mesmo frasco. Teria que fazer uma e depois levar para outro, né? Então, a técnica ela permite fazer a etapa de clivagem e a de ligação de adaptadores no mesmo tubinho, porque esses adaptadores têm sequência diferente. Tá, modifica uma base lá para a enzima de restrição não reconhecer mais depois que ele se liga. Né? Então, daí, se faz, depois que se liga esses adaptadores, vai para a próxima etapa, que é basicamente a etapa de PCR. Então, aqui é um exemplo de como funcionam as etapas 1 e 2, está na AFLP. Então, vem as duas enzimas de restrição, uma de corte raro, que é essa MSE1, e uma de corte frequente, aliás, falei o contrário, tá? A de corte raro é a ECO-R1, porque ela reconhece 6 nucleotídeos, tá? Cada sequência dessas aqui, de 6 nucleotídeos, a EcoR1 vai fazer o corte, tá? Reconhecer essa sequência, não importa em qual parte do genoma vai estar, ela vai fazer o corte. E a outra, de corte mais frequente, que é a MSE1, que ela vai reconhecer 4 bases, ok? E faz o corte. Bom, então depois que se obtém os fragmentos, está aqui, né? Mostrando como é que se faz o corte em cada um deles. Tem algumas extremidades que ficam aqui, né? Permitindo a sua ligação, e daí vem a ligação de adaptador. Ou seja, adaptador, como eu mostrei, é um oligonucleotídeo que vai ter uma sequência complementar ao do sítio de restrição. Só que observe, tá? O adaptador para a EcoR1, ao invés de começar com G aqui, ele foi alterado para começar com C. Tá até em letra minúscula para a gente poder comparar aqui. E o adaptador que vai se ligar ao sítio aqui da MSE1, ele, ao invés de ter um T aqui no início, ele tem um G. Tá? Não importa, o importante é modificar, porque daí a enzima de restrição não vai reconhecer mais eles. Então, aqui eu vou ter fragmentos obtidos ligados a adaptadores nas duas extremidades. Nesse caso aqui, é um fragmento do tipo 3, que foi obtido com a enzima de corte raro e de corte frequente, e aí, consequentemente, se ligou adaptadores automaticamente. Tá? Tudo isso vai funcionando automaticamente lá no tubinho que você está fazendo sua análise, porque exatamente eles são complementares, né? Eles vão poder se ligar ali. Bom, então daí a gente vem para a etapa 3, que significa amplificação seletiva. Né? Então, como eu falei, a quantidade de fragmentos gerados até agora é muito alto. Tá? Se a gente colocasse um gel, a gente não conseguiria distinguir nada. Então, se faz necessário aí uma etapa de seleção. Né? Então, para fazer essa seleção, a gente vai utilizar primers, que são arbitrários, né, a gente, por que se diz primers arbitrários? Porque a gente não precisa ter um conhecimento prévio do genoma, mas a gente utiliza eles porque eles vão ter uma seguinte característica, né? Esses primers que a gente vai utilizar,
na extremidade 5' eu expliquei lá na outra aula, né, o que é a extremidade 5' da molécula de DNA. Quando a gente coloca esses esquemas, a extremidade 5' sempre fica aqui à esquerda, na fita de DNA que está acima, e a 3' fica abaixo, tá? Então, é exatamente a posição de carbonos no açúcar que faz parte lá do nucleotídeo. Tá? Qualquer coisa, você dá uma volta lá para olhar. Mas, então, a gente obtém esses primers, que a gente não quer conhecimento prévio, porque na extremidade 5' deles, a gente coloca uma sequência de nucleotídeos que seja complementar ao adaptador, que já está ligado lá no fragmento que foi cortado. Na região central, eu vou ter uma sequência de nucleotídeos que são complementares ao sítio de restrição que eu tinha. E na extremidade 3', eu vou colocar de 1 a 3 nucleotídeos arbitrários, porque aí eu vou... vai ser mais ou menos por sorte mesmo, tá? Não importa qual desses nucleotídeos vão ser colocados. Daqui a pouco eu mostro direitinho qual é o objetivo disso, tá? Então, basicamente, a colocação desses nucleotídeos arbitrários na extremidade 3' do primer é para que ele faça uma seleção, né? Então, nem todos os fragmentos que eu obtive que se ligaram a adaptadores podem ser amplificados, porque eu não poderia detectar todos, e aí eu coloco um que vai selecionar, vai deixar amplificar apenas alguns desses fragmentos. Tá? Então, é exatamente assim que funciona. Aqui na extremidade 5', eu tenho a sequência que é complementar ao adaptador. Na parte mais central, tem a sequência que é complementar ao sítio de restrição. E na extremidade 3', tem um nucleotídeo arbitrário. Vocês estão vendo aqui que seria uma adenina, tá? Então, por que eu não coloco... Por que eu simplesmente eu não retiro esse nucleotídeo? Porque aí a DNA polimerase, quando chegasse aqui na reação de PCR, iria amplificar todos os fragmentos. Então, se eu colocar um primer juntamente com uma adenina, ele vai se ligar a apenas 1/4 dos fragmentos que foram obtidos, tá? Teriam 4 opções: adenina, timina, citosina ou guanina. Apenas os que fossem complementares à adenina, ou seja, que tivesse uma timina aqui, vão ser amplificados. Então, eu faço uma seleção de 25% dos fragmentos que eu obtive, tá? Como eu falei, tem que dar uma reduzida no número de fragmentos, porque eles são muito grandes aos que são obtidos na etapa anterior. A mesma coisa vai fazer para a outra enzima de restrição, tá? É o mesmo raciocínio, então nem vou comentar aqui. Vamos apenas seguir o raciocínio aqui que tem da enzima EcoR1 juntamente com o nucleotídeo A. Então, essa etapa aqui, ela é chamada de pré-seletiva. E aí, depois que eu obtenho essa amplificação aqui via PCR, se o genoma for muito complexo, aí eu faço uma segunda amplificação chamada de seletiva. E aqui eu estou utilizando já 3 nucleotídeos, tá? O A, que eu tinha antes, o G e o A, tá, não importa. Eu vou ter que utilizar 3 nucleotídeos diferentes para selecionar fragmentos diferentes. Então, observe que aqui a seleção já a gente já vai selecionar uma percentagem muito menor de fragmentos, tá? Então, eu posso multiplicar 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4, tá? Não sei quanto vai dar aqui, mas veja que a gente já reduz muito a quantidade de fragmentos que vão poder ser amplificados. E aí, se eu multiplico isso por a possibilidade lá da outra enzima de restrição, né, aí é que a gente vai ter uma redução maior ainda dos fragmentos. A gente vê que tem que fazer essa parte de redução aqui. Nem todas as análises de AFLP que a gente vai fazer, a gente tem que fazer as 2 etapas, tá? Seletiva e pré-seletiva. Porque isso vai depender da complexidade do genoma. Como eu falei, esse foi um genoma muito grande, muito complexo. Aí a gente faz as 2 etapas de seleção para evitar a obtenção de erros. Por exemplo, às vezes a gente obtém a amplificação de coisas que não deveriam ter sido amplificadas, né, de porções do DNA que não deveriam ter sido produzidas. Se for um organismo mais simples, aí a gente pode utilizar apenas uma amplificação, né, utilizando ou 1, ou 2, ou 3 nucleotídeos arbitrários na extremidade 3'.
Então, é isso, tá? O princípio da técnica, a gente vai ter uma amplificação, a gente tem que ter uma amplificação, tá? Pensando em duas coisas. Eu não posso ter uma quantidade muito grande de fragmentos ao ponto de que torne difícil a minha análise, mas eu também não posso ter um número tão pequeno que não permita diferenciar os indivíduos que eu estou analisando. Então, por isso, normalmente a gente faz testes antes para ir selecionando qual é a melhor metodologia para o indivíduo que eu estou trabalhando. Se for um indivíduo pouco estudado, então a gente tem que fazer testes antes. Se já for um indivíduo muito estudado, que já tem protocolos bem estabelecidos, aí a gente pode se basear no que já foi utilizado. Tá? Inclusive, utilizando já as enzimas de restrição que já foram utilizadas anteriormente, os adaptadores, né, tudo mais. Tá? Os mesmos primers também. Então, quando os genomas são mais complexos, aí a gente tem que fazer a pré-amplificação e a amplificação depois, porque exatamente para evitar a amplificação de materiais que vão atrapalhar depois já na minha análise e que não deveriam, por exemplo, ter sido amplificados. A gente tem sempre que ter em mente o seguinte, tá? Se a gente coloca muitos fragmentos, aliás, se a gente coloca muitas bases arbitrárias, aí a gente vai ter um número menor de fragmentos. Se a gente coloca poucas, a gente vai ter um número maior. Tá? E daí a gente vai adaptando os nossos protocolos. Uma outra coisa é que essa técnica normalmente ela é utilizada. Normalmente essa técnica como a gente vai ter primers maiores, que são muito específicos, aí a gente pode fazer a PCR em temperaturas mais elevadas, e aí isso permite uma ligação mais específica dos primers com sequências complementares. Eu até já comentei, né? Às vezes quando a gente utiliza PCR em uma temperatura um pouquinho mais baixa, pode ser que nem todos os nucleotídeos do primer sejam complementares à sequência que eu quero amplificar. Aí a gente acaba tendo aqueles problemas que podem dar erro e que podem também fazer com que o que eu obtenho no meu laboratório não ocorra em outros laboratórios. Tá? E isso é um dos problemas já do RAPD, né, que eu comentei na aula passada. Então, uma outra coisa, né, que se faz atualmente é o seguinte: na extremidade 5' dos primers, normalmente se liga uma enzima na extremidade 5' do primer da enzima de corte raro. O que o pessoal está fazendo mais atualmente é que você vai colocar radioisótopos ali, né, ou então fluoróforos, que é o que é mais utilizado atualmente, ou seja, o que vai emitir radioatividade, o que vai emitir fluorescência durante a análise, e aí a gente vai ter os fragmentos que vão ser amplificados, eles vão estar marcados e vão poder ser observados depois na, na eletroforese. Antigamente não, se colava o gel, né, e observava todos os fragmentos. Então, dessa forma aqui, a gente só vai poder observar fragmentos da classe 1 e 3, né, ou seja, os que são obtidos com ambas as extremidades com a enzima de corte raro, ou então com a enzima de corte raro e de corte frequente. Ou seja, além de reduzir a amplificação de fragmentos, a gente vai observar ainda aqui um número menor. Tá? Mas isso não é problema para... Se a gente conseguiu fazer nosso protocolo todo direitinho, isso não vai ser problema, porque ainda assim a gente vai ter uma quantidade de fragmentos suficientes para fazer a análise para comparar os indivíduos. Tá? Então, ainda assim, a gente tem uma grande quantidade deles. Como eu falei, né, faz um teste antes para ver, obter isso. E quando a gente tem a fluorescência, ela é mais interessante ainda, porque o perfil de fragmentos obtidos ele pode ser analisado por eletroforese capilar, né, que eu vou comentar daqui a pouco. Então, aí depois, tá? Obteve os fragmentos, tá? Veja que a etapa 3 ela é um pouquinho mais complicada, né? Então, os fragmentos se ligam a adaptadores, são amplificados via PCR, faz amplificação seletiva, e aí depois eu obtenho esses fragmentos. Como é que eu analiso eles? Então, como sempre, a gente vai observando aqui na nossa disciplina, tá? Vão ser analisados por eletroforese. Pode ser em gel de poliacrilamida, pode ser em agarose, tá? A gente pode observar isso pela forma mais utilizada, como observação dos fragmentos por coloração com bromento de etídeo, tal, tudo ali, ou por outras metodologias, né,
normalmente são utilizados, ou então a gente pode obter primers marcados para observar ou por radioatividade, ou então por fluorescência, tá? Então, a gente, quando se pode observar por fluorescência, aí, como eu falei, a gente pode observar isso daqui via eletroforese capilar, que é isso daqui, tá? É o mesmo princípio da eletroforese, tá? Quando eu falei sobre a eletroforese, aí eu disse que a gente vai ter uma separação de fragmentos de tamanhos diferentes pelo tamanho, basicamente, tá? No caso do DNA, é por causa do tamanho mesmo, porque a gente vai ter os fragmentos separados. Quanto menor for o fragmento, ele vai migrar mais rapidamente. No caso de proteínas, eu comentei que tem outros detalhes, mas eu não vou voltar a esse assunto aqui. Então, no caso de DNA, que foram cortados, a gente tem fragmentos diferentes que possuem cargas negativas, então eles vão migrar para o polo positivo durante a eletroforese, no gel de eletroforese. O que é eletroforese capilar, então? É a mesma coisa, só que dentro de um tubo capilar vai ter uma malha formada e que os fragmentos menores vão se locomover mais rapidamente dentro dessa malha em comparação aos fragmentos maiores. Né? Então, vocês estão observando aqui uma eletroforese capilar funcionando de baixo para cima, porque o polo positivo está aqui em cima, e aí os fragmentos vão se movendo. E o que é interessante é porque todo esse processo aqui ele pode ser automatizado. Vai ter um detector que vai observando os fragmentos à medida que eles passam e que ele vai detectando. Não precisa utilizar, no caso de AFLP, fluorômetros que emitem cor diferente. Tá? Isso daqui vai ser utilizado durante o sequenciamento de DNA, mas aí isso é um assunto que eu vou deixar para a próxima aula. No caso de AFLP, não, eu posso utilizar apenas um fluorômetro, porque eu quero detectar fragmentos diferentes, que vão se locomover com velocidade diferente dentro do tubo capilar da eletroforese. Aí eu utilizo apenas um, vai ter uma região que vai ter um detector que vai detectar cada fragmento, tá? Então, passou um fragmento ali que emite fluorescência, detecta ele, leva para guarda isso, né, arquiva isso no computador e depois a gente vai analisar o tempo, né, que levou para cada fragmento passar ali. E aí, quando eu comparo com outro indivíduo, se o fragmento tem o mesmo tamanho, né, se todo o meu tubo capilar ali funcionou bonitinho, então ele vai levar o mesmo tempo que antes. Tá? E aí, se eu detecto ou não a presença desses fragmentos, aí eu posso depois utilizar esses resultados para separar os indivíduos. Tá? Ou seja, é o mesmo princípio lá da eletroforese normal, até porque se chama eletroforese mesmo, né? Eletroforese, só que em um tubo capilar, e que separa amostras pelo tamanho, que significa pela velocidade de locomoção ali dentro. Bom, então por que surgem fragmentos diferentes pela AFLP? Tá, então é o mesmo princípio lá da RFLP. Né? Por exemplo, se a gente tem uma determinada região do genoma que tem 3 sítios de reação, né? Então SR1, SR2 e SR3 aqui, se de repente perde um sítio de reação, por que que perde? Porque surgiu alguma mutação ali, então o fragmento, antes eu teria 2 fragmentos observados, e agora eu vou ter apenas um. Tá? Então isso daqui já serve para diferenciar um indivíduo do outro. Pode ser que, por exemplo, o sítio de restrição 3 é o que suma, e não o 2, como no exemplo aqui de cima. Aí, nesse caso, eu teria 2 fragmentos aqui, e eu continuo tendo 2 na segunda amostra, no segundo indivíduo. Só que, nesse caso aqui, o segundo fragmento ele vai ser maior, tá? Porque sumiu exatamente o sítio de restrição que diminuía lá o tamanho do fragmento. Pode ser que surja um sítio de restrição a mais, onde antes não existia. Aí, ao invés de eu ter 2 fragmentos, eu vou ter 3. Pode ser que ocorra algum evento de inserção, né? Uma sequência de DNA foi inserida ali, aí o segundo fragmento ele aumenta de tamanho, ou pode ser que ocorra um evento de deleção, aí o segundo fragmento ele diminui de tamanho. O problema é que às vezes a gente tem tantos fragmentos, né, que fica difícil saber o que é que ocorreu exatamente ali. Né? Então, é uma das limitações da técnica.
mas, né, como eu falei, ela tem muito mais vantagens do que limitações. Uma das limitações, uma outra limitação também é que a gente tem que iniciar o trabalho com DNA muito purificado e de alto peso molecular, né? Por quê? Porque pode ser que eu tenha mistura de DNA de outro indivíduo, até da gente mesmo, né, durante a análise, aí a gente vai causar problemas lá depois na interpretação. Alelos que são dominantes, né, eles podem não ser homólogos, ou seja, a gente às vezes tem dificuldade, não daria para detectar heterozigotos, porque a gente vai ter uma quantidade muito grande de fragmentos, então os alelos eles não são homólogos, então eles vão estar quando vão sendo analisados lá na eletroforese, eles vão estar em posições intermediárias, né, não são coimigrados, então fica difícil fazer uma análise de homologia. Tá? No caso de RFLP, como eu falei, né? Se a gente obtém, como a gente analisa poucos fragmentos, aí fica mais fácil de entender se ocorreu um evento de restrição, né? Mas como nesse caso, aliás, vai sempre ocorrer eventos de restrição, mas como nesse caso aqui a gente vai ter uma quantidade muito grande de fragmentos, a gente não vai saber exatamente em qual deles ocorreu o surgimento de um sítio de restrição ou o desaparecimento de outro, né? Ou tudo aquilo que eu comentei lá no slide anterior. Né? Por isso que às vezes fica difícil interpretar o resultado. Um outro problema é qualquer pessoa que já trabalhou com eletroforese sabe que isso daqui acontece. É que a gente vai ter muitas bandas diferentes ali no gel de eletroforese, e aí a gente vai ter algumas delas que vão estar bem claras, bem fáceis de serem identificadas, principalmente no caso de eletroforese em gel. No caso de eletroforese capilar, não, esse problema não existe. Mas aí, no caso de eletroforese em gel, a gente vai ter esse problema de alguns serem fáceis de serem identificados e outros não. Aí nesse caso, a gente vai ter um critério muito subjetivo para dizer o que é que vale e o que é que não vale. Pode até o próprio computador que analisa a imagem, ele diz o que é que deve ou não ser reconhecido, mas o computador, né, se baseia também com a intensidade da banda. Então, é a gente que tem que dizer para ele o que é que deve ou não ser considerado durante a análise. E uma outra coisa que nem sempre as bandas elas são interdependentes, então, ou independentes, porque como eu falei, né, pode ser que às vezes ocorra um evento de inserção ou então de deleção, aí a gente vai ter fragmentos maiores ou menores que não são resultados de surgimento ou desaparecimento de sítios de restrição. Então, normalmente, o mais comum é ocorrer surgimento ou desaparecimento de sítios de restrição, porque mutação em um único nucleotídeo é mais fácil do que um evento de inserção ou de deleção. Então, a gente pode interpretar isso como sendo uma coisa, sendo que na verdade é outra, né? Então, como são muitos fragmentos, não dá para dizer exatamente o que é que tem ali, tá? Mas ainda assim é muito interessante, né? É muito utilizado. A gente vai ter uma quantidade muito grande de fragmentos observados e vai ser muito útil para a comparação de indivíduos diferentes. Ok? Então, esse é o marcador molecular maior, tá? O AFLP. Tem outras, aliás, maior com relação a gente entender o assunto, né? Ele não é demorado. A RFLP, por exemplo, é muito mais demorada, né? Para fazer toda essa técnica de AFLP, não. Ela é mais rápida, desde que, principalmente quando já tem um protocolo semelhante a outro indivíduo que a gente quer estudar, né? Então ela funciona muito bem. Bom, deixa eu falar aqui já sobre outro tipo de marcador molecular, que é o SCAR, que significa região amplificada de sequência caracterizada. Basicamente, essa minha tradução aqui, tá? É fácil entender o marcador SCAR, tá? Ele é derivado exatamente do produto que a gente obtém via a RAPD, que eu comentei na aula anterior. Então, por exemplo, RAPD, que significa amplificação aleatória de diversos fragmentos, utilizando um primer, que ele vai tanto se ligar na posição normal quanto na posição reversa. Então, a gente vai ter uma quantidade grande de fragmentos, mas quando a gente observa isso na eletroforese, a gente vai ver que alguns fragmentos ocorrem em todos os indivíduos e apenas alguns deles são polimórficos, ou seja, que ocorrem em um indivíduo e não em outros. Como a técnica RAPD tem problemas de reprodutibilidade, né? Nem sempre o resultado que a gente tem no laboratório a gente consegue levar para outro, então aí a gente pode
separar esse fragmento que foi obtido via RAPD, sequenciar ele, tá? Na próxima aula eu vou mostrar como é que faz sequenciamento de DNA, para a gente entender direito como é que faz isso. Então, basicamente, corta aquele fragmento do próprio gel de eletroforese, viu que foi diferente, então, opa, tem uma coisa boa aqui que eu posso utilizar para análises posteriores, faz o sequenciamento, faz um teste para ver se ele continua sendo amplificado, e daí quando a gente tem um sequenciamento, aí a gente pode elaborar primers que são específicos para esse fragmento. O primer da RAPD ele é pequeno, então ele nem sempre consegue ser muito específico. Isso é uma das causas de problemas de reprodutibilidade, ou seja, ele vai se ligar a outras regiões e não apenas a que eu quero amplificar. Já nesse caso aqui, como eu vou obter primers maiores, porque eu sei exatamente a sequência, porque eu fiz o sequenciamento, aí eu vou poder comparar a presença desse fragmento de DNA com diversos outros indivíduos. Tá? Então, isso é uma forma de adaptar, né, exatamente para a gente ter uma análise melhor. Uma outra técnica, né, de marcador molecular é o SSAR, né, que é amplificação de polimorfismos de sequência específica. Então, vamos lá, né, como é que funciona isso daqui. Essa técnica aqui ela é baseada em elementos transponíveis. O que são elementos transponíveis? Normalmente são genes que simplesmente saltam dentro do genoma. Então, em alguns indivíduos, eles estão numa posição, alguns deles têm a capacidade de se cortarem, né, ou se excisarem lá do genoma e se inserirem em um outro local, né, que pode ser mais próximo ou mais distante ao local que ele estava antes. Então, isso foi detectado pela primeira vez em milho, né, mostrou que isso produz fenótipos diferentes, né, dependendo do local em que o gene se liga, né, ele vai ser regulado por sequências diferentes. Então, isso é bem interessante do ponto de vista fenotípico, mas isso é interessante também para o estudo molecular, né, para a caracterização de indivíduos, porque via PCR a gente vai amplificar uma região próximo a esse elemento transponível. Elementos transponíveis normalmente se for um genótipo de planta bem estudado, por exemplo, eles já vão ter sido identificados, a gente já vai saber a sequência, então a gente já vai criar primers para que se liguem a essa sequência de elemento transponível via PCR e normalmente se faz também durante essa técnica, o corte de fragmentos de DNA com enzimas de restrição. Aí a gente quer, como já está sequenciado, né, normalmente, aí fica mais fácil a gente ter o seguinte, o local que está, né, daqui a pouco mostra o esquema, vai ter uma região que vai ser cortada pela enzima de restrição. Depois que corta pela enzima de restrição, se liga um adaptador ali para ser amplificado via PCR, e do outro lado eu tenho um elemento transponível. Então, eu vou ter um primer complementar ao adaptador, parecido lá com a técnica de AFLP, e um primer que vai ser complementar ao elemento transponível. Então, eu vou amplificar alguns fragmentos, né, entre espécies diferentes. Então, é uma técnica rara, aliás, é uma técnica rápida, né? Demora normalmente de 1 a 2 semanas para a gente fazer toda a análise. É claro que desde que já se conheça o genoma de um determinado indivíduo, se não conhecer, a gente pode levar um tempinho a mais, porque a gente provavelmente vai ter que sequenciar o fragmento que foi obtido lá antes, tá? Pode ser utilizado em qualquer espécie de vegetal, então, né? De outros indivíduos também. Então, é assim que funciona a marcador molecular SSAR, tá? Então, o que seriam sequências, aliás, o que seriam elementos transponíveis, também são chamados de transposições, eles estão mostrados aqui nesse fragmento aqui azulado, tá? Então, o RS seria sítio de restrição, né? O sítio em que a enzima de restrição se liga. Então, por exemplo, obteve corte com enzima de restrição, ligou adaptador, tá igualzinho ao que a gente faz lá com a FLP, desde que esse adaptador não tenha
não reestabeleça, né, o sítio de restrição, então a gente pode fazer tudo isso daqui junto. E aí eu vou ter fragmentos amplificados via PCR, porque eu vou ter o primer que se liga aqui no elemento transponível na posição invertida, e o primer normal, né, o primer de sentido 5 linha, 3 linha, ele vai se ligar no adaptador que se ligou ao sítio de restrição. Aí eu vou ter amplificação de alguns fragmentos. Se não tiver a formação de elementos repetitivos, né, aí eu vou ter, se eu utilizar o primer específico para o elemento, para o transposição, né, o elemento transponível, então eu não vou ter amplificação desses fragmentos. Então, eu vou ter amplificação deles em alguns indivíduos e não vou ter amplificação em outros indivíduos, tá? Basicamente é isso. Então, se um determinado genótipo tem o elemento transponível aqui próximo ao sítio de restrição, eu vou amplificar um fragmento. Se ele não tem o elemento transponível próximo ao sítio de restrição da enzima, ou seja, se esse fragmento de DNA migrou para outra parte do genoma, então eu não vou amplificar o fragmento. Tá? Então, basicamente, é esse o princípio dessa técnica. E daí, né, quando a gente faz isso e analisa na eletroforese, por exemplo, aí a gente vai ver presenças de bandas diferentes, tá? É o que está mostrado aqui nas setinhas, né? Esse daqui foi um trabalho feito com um tipo de, o alface normal, né? O cultivado e um tipo de alface selvagem. Híbridos, o alface normal é o da amostra 1 e o do tipo selvagem, aliás, não normal, né? O alface cultivado é o do pocinho 1 aqui, e o do tipo selvagem é o do 2. Você vê que eles obtiveram duas amostras para cada um, né, para realmente ver se funcionava bem a técnica ou se tinha ocorrido algum erro durante a amplificação. E do 3 ao 12 aqui, vão ter os híbridos. Então, quando cruza uma com outra, a gente vai ver que tem bandas que aparecem apenas no tipo selvagem, tem outros que aparecem apenas no tipo cultivado, e entre os híbridos vão ter a presença de uma ou não banda entre eles. Tá? Então, daí a análise via computador é a mesma coisa lá. Presença recebe o número 1, é análise binária, né? Então, presença recebe número 1, ausência recebe número 0, né? E por aí vai. Bandas que aparecem em todos os indivíduos não são utilizadas na análise, né? Porque a gente não vai conseguir separar nada, a gente só vai conseguir analisar aquelas que estão presentes ou ausentes em cada um dos indivíduos. Tá? Então, é o mesmo raciocínio que eu já comentei para todos os marcadores moleculares. Bom, vamos lá. Agora, antes de eu falar sobre o próximo marcador, eu vou introduzir aqui uma técnica que normalmente é utilizada para fazer análise de expressão gênica, né, ou seja, de RNA mensageiro em indivíduos, que se chama microarranjos de DNA, né, ou chip de DNA, como normalmente é comentado. Então, essa técnica ela se baseia na colocação, normalmente em placas de microscópio, tá? Plaquinhas de vidro de microscópio. Aliás, lâminas, né? O que se chama, normalmente é lâmina de microscópio. Então, a gente coloca nessas lâminas sequências de DNA, né? Ou seja, são sondas, são DNA que vai ser complementar ao material que eu quero analisar. Elas são realmente inseridas ali, né? O pessoal diz que elas são impressas na lâmina de microscópio. Então, esses são chamados de spots, né? Ou manchas que vão ficar ali, que com certeza a gente não consegue ver isso a olho nu. Então, se utiliza para cada spot desse, vão existir diversas sequências que são idênticas, tá? Exatamente para que elas se liguem em sequências específicas, né? Então, normalmente, milhares de fragmentos de DNA, ou seja, milhares de sondas vão ser ligadas ali. Depois disso, né, a gente vai utilizar isso para análise. Então, se faz depois a RT-PCR, né, eu já comentei isso em aulas anteriores, né, se eu quero fazer análise de expressão gênica, então eu obtenho o RNA mensageiro, converto esse RNA mensageiro em DNA complementar, ou cDNA, que é utilizado, aliás, que é a nomenclatura, né, utilizada normalmente, e aí esse DNA complementar, ele vai se ligar
no DNA que está ligado na lâmina de microscópio. E depois a gente vai utilizar análise de computador, porque vão ser muitos spots dentro de cada plaquinha, dentro de cada lâmina de microscópio, né? Então a gente vai conseguir estudar a expressão gênica. Daqui a pouco eu mostro um esquema como é que funciona isso direitinho, tá? Tem diversas aplicações, né? De início, como eu falei, começou para estudo de expressão gênica, mas hoje é muito utilizado na medicina para estudos de mutações que possam causar doenças, por exemplo, né? Diagnósticos que podem ser feitos já na fase de feto, é utilizado também, às vezes, na genética forense, né? Para casos de crimes, por exemplo. Pode ser utilizado em teste de paternidade, mas ainda não é tão acessível quanto outras técnicas, né? Então, se prefere atualmente técnicas mais baratas, mas pode ser feita também. Então, é assim que funciona a técnica de microarranjo, tá? Imagina que isso é um exemplo para a medicina. Então, a gente tem uma célula normal e uma célula cancerígena. Cada uma delas vai produzir uma sequência específica de RNA mensageiro, porque são genes diferentes que estão sendo expressos em cada uma das situações. Então, a partir desse RNA mensageiro, a gente vai obter a cópia deles, né? Ou seja, o cDNA, por isso que faz a reação de transcriptase reversa aqui, e esse RNA depois vai ser amplificado, tá? Ou esse cDNA depois vai ser amplificado, marcado com fluorescência. O da sempre o interessante quando se faz análise de expressão gênica, por exemplo, nesse caso aqui, marcar o da célula normal com um fluorescente diferente da célula cancerígena, que aí depois a gente vai poder comparar durante a análise. E aqui a gente tem a lâmina de microscópio com os spots preenchidos com sondas diferentes, né? Ou seja, DNA complementar ao cDNA que eu estou analisando. E daí, né, a gente vai ter o seguinte: alguns cDNAs vão se ligar a apenas um spot, por exemplo, o que está marcado aqui com fluorescência verde vai se ligar a alguns, o que está marcado com fluorescência vermelha vai se ligar a outros spots. E daí eu vou, depois que o computador faz o escaneamento ali, eu vou ter que alguns spots, apenas o DNA, o cDNA que veio da célula cancerígena se ligou, ou seja, são sequências de DNA que tem ali que são complementares apenas a genes que são expressos na célula cancerígena. Teve outros que se ligaram apenas da célula normal. Então, né, o mesmo raciocínio, é um gene que está sendo expresso apenas na célula normal, está vivendo normalmente ali. E alguns deles vão se ligar aos dois. Tá? Alguns vão ter sequência complementar tanto ao gene que está sendo expresso na célula cancerígena quanto normal, que é o que ocorre na maioria das vezes, né? Então a gente vai ter genes expressos nas duas situações, tá? Então esse é o raciocínio em si, né? Quando a gente quer fazer análise de expressão gênica. Então eu poderia fazer isso aqui para plantas, né? Por exemplo, coloco uma planta em situação normal, em situação de seca, e eu quero ver quais genes são expressos em situação de seca. Como eu obtenho a lâmina de microscópio lá, e essas sondas, elas têm que ser marcadas antes, eu tenho que saber a posição delas, para depois eu poder fazer a análise, aí eu vou saber exatamente quais genes estão sendo expressos em situação de estresse e quais genes estão sendo expressos em situação normal, e quais que são expressos nas duas situações, tá? Então, daí depois a gente vai analisar isso, né, por que está ocorrendo cada uma dessas situações. Tá? Então, é assim que funciona a técnica de microarranjo normalmente, né? Então, as sequências que são completamente complementares e ligadas a um fluorômetro, por exemplo, elas se ligam ali e ficam ligadas de forma muito firme. Aquelas sequências que não são completamente complementares, elas podem até se ligar a alguns nucleotídeos, mas depois que elas se ligam, a gente faz uma etapa de lavagem para remover, né, os que não são completamente específicos. Os que não são completamente complementares, eles se ligam de forma mais fraca. E daí, então, eles vão ser removidos durante a etapa de lavagem. E depois se faz a análise por fluorescência, né, e o computador leva para fazer os estudos. Ok? Então, essa é a técnica de microarranjos. Então, através da técnica de microarranjos, foi elaborado um outro tipo de marcador molecular, que é o chamado DART, tá? Ou Tecnologia de Arranjos de Diversidade. A gente pode chamar de DART também.
Então, no caso do microarranjo tradicional, a gente começa com RNA, nesse caso aqui a gente vai investigar DNA mesmo. Então, a gente vai utilizar o DNA ser analisado digerido com enzimas de restrição, tá? Tudo isso a gente já comentou bastante aqui durante a disciplina. Então, a gente vai ter diversos fragmentos obtidos, esses fragmentos vão ser ligados a adaptadores, tá? Tudo parecido lá com o AFLP. Se faz a amplificação desses fragmentos. Depois disso, a gente vai ter que fazer uma clonagem desses fragmentos e depois um sequenciamento, porque quando eu for colocar esses fragmentos na lâmina de microscópio, eu tenho que saber qual que é o sequenciamento de cada um deles. Normalmente, quando a gente quer fazer essa análise, a gente pode comprar as lâminas, né? Então alguém já fez isso antes e está comercializando, mas se a gente for começar do zero, a gente vai ter que fazer a obtenção de todos os fragmentos e o sequenciamento de cada um deles. Aí depois a gente coloca isso daqui na lâmina e vai para a análise em si, né, do marcador do tipo DART. E aí a gente vai comparar indivíduos diferentes, né, e vai analisar eles. Então é assim que funciona basicamente o esquema, né? Então a gente tem um genoma com muitos cromossomos, com muito DNA, a gente faz a etapa de fragmentação e ligação de adaptadores, então a gente já reduz essa etapa chamada de redução da complexidade, porque aí a gente já vai ter uma redução do número de fragmentos em comparação ao material genético que existia antes no genoma, tá? Então já diminui, porque não daria para analisar todos ao mesmo tempo realmente. Vai ter depois disso, tá? Esses fragmentos vão ser sequenciados para serem colocados na placa de microscópio para depois ser comparados com o indivíduo, que funcionaria da seguinte forma. Até a obtenção da lâmina, com esses microarranjos, a gente pode obter esse material através de diversos genomas diferentes. Quanto mais genoma a gente puder utilizar para a obtenção da lâmina, melhor, porque isso vai possibilitar detectar mais diferenças mais adiante. Então, faz a etapa lá, né, da fragmentação do genoma com enzimas de restrição, ligação com adaptadores, amplificação via PCR, clonagem para depois fazer o sequenciamento, e depois que faz o sequenciamento, antes do sequenciamento, ele é feito aqui, essa clonagem em vetores, tá? Lembra que eu falei isso também lá na técnica de DNA recombinante, porque aí eu vou ter que separar exatamente cada um desses fragmentos, vou ter que sequenciar eles para saber exatamente qual que é a sequência, né? Antes de ligar lá na placa de microscópio, e depois aí sim eu vou ter, quando eu souber cada uma das sequências, né, não importa em que posição ela vai ficar, desde que depois que eu fizer a análise, ou seja, eu saiba, né, qual que é a sequência que existe lá. Então, depois disso, imagine, eu quero comparar um indivíduo 1 com um indivíduo 2. Então, eu obtenho duas amostras, marco cada uma delas, o produto de amplificação. Até aqui, o início da segunda etapa aqui, né, de genotipagem, é igual ao do desenvolvimento dos painéis. Tá? Então, corta novamente fragmentos com enzimas de restrição, se liga adaptadores, só que daqui na fase de amplificação via PCR, a gente coloca amostras marcadas com fluorófilos, né, que eu quero detectar fluorescência diferente. E aí, quando fizer a hibridização, aí eu vou ter que, em alguns spots, vai ter a presença ou ausência de um determinado fragmento, dependendo do indivíduo que eu estou analisando. Em alguns outros, eu vou ter, ou não vou ter nada, né, ou vou ter simplesmente a presença de todos eles. Então, isso não vai servir para a minha análise. Eu quero saber aqui, nesse caso, presença e ausência de determinados fragmentos. Alguns spots vão ter ambos os fragmentos. Tá? Então, nesse caso aí também, eu não vou poder separar indivíduos. Então, nesse caso daqui, né, aí nesse caso aqui, veja que quando eu falei sobre expressão gênica, a gente tinha RNAs diferentes. Nesse caso aqui, a gente tem DNA diferente. Por que que tem? Porque vão ter sítios de restrição diferentes entre os indivíduos. Tá? Ah, mas você já falou de marcadores moleculares que detectam sítios de restrição diferentes, como, por exemplo, RFLP e AFLP. Só que nesse caso aqui, a gente tem uma grande vantagem, porque
analisa muitos fragmentos, tá? Muito mais do que no caso de AFLP. Então, basicamente, de muito mais sítios de restrição que foram surgindo dentro do genoma vão poder ser analisados e comparados entre indivíduos diferentes aqui, utilizando essa técnica, tá? Então, ela não é demorada, tá? Ela pode ser feita mesmo quando não se tem conhecimento prévio do genoma, porque aí a gente pode começar essa etapa aqui de desenvolvimento dos painéis, mesmo sem conhecer, porque a gente vai ter enzimas de restrição, depois a gente vai fazer o sequenciamento de cada um dos fragmentos, tá? Então a gente não precisa ter um conhecimento prévio. Se tiver o conhecimento prévio, isso vai até acelerar o processo. Então, o custo é elevado, tá? Mas como são muitos locos que são analisados, então o custo por loco, ele não é alto, tá? Porque você vai fazer análise de centenas de milhares de locos ao mesmo tempo, tá? E daí, quando se dilui, né, o custo ele fica menor. Não depende de gel de eletroforese, né? Eles já são detectados na própria lâmina de microscópio. Então, isso se iniciou com estudos de plantas, né? Mas aí atualmente se vê que isso pode ser utilizado para diversos outros indivíduos. Normalmente é aplicado em espécies com genoma complexo, com alto grau de poliploidia. O que é isso, né? Plantas que, ao invés de serem 2N, são 4N, 6N, e por aí vai. Tá? Isso ocorre dentro de muitas plantas cultivadas. Por exemplo, no trigo é assim. Tá? O trigo que a gente consome, ele é poliploide, né? E diversas outras espécies cultivadas. Então, tem uma tendência, né, de que isso se amplifique para outros indivíduos, porque é uma tecnologia aberta, né, em comparação com outras que são patenteadas, por exemplo, a FLP é patenteada. Então, a gente tem que comprar o kit, né, então a coisa toda. Quem desenvolveu a técnica já patenteou. Nesse caso, não, ela é uma tecnologia aberta, né, que a gente pode utilizar, né, então a tendência é que ela se difunda muito mais, né, para outros indivíduos. E por final, tá, para a gente encerrar aqui a parte de marcadores moleculares, eu vou mostrar a coisa mais precisa que existe, tá? Que é a detecção de um polimorfismo de um único nucleotídeo. Isso aqui é chamado de SNP, mas normalmente, aliás, quase todo mundo chama isso aqui de SNP, tá? Eu preferiria chamar de SNP, mas eu sou voto vencido. Significa exatamente o seguinte: quando ocorre a alteração de um único nucleotídeo, e a gente consegue detectar essa alteração a nível de genoma. Isso daqui é diferente de uma mutação simples. Tá? Qual que é a diferença? É porque essa alteração aqui, por exemplo, estou mostrando uma situação em que um C, que está na fita no amarelo mais escuro aqui, ele foi alterado por um T. E aí, consequentemente, na fita complementar vai ocorrer alteração também. Então, isso aqui é o SNP, tá? Por definição, isso daqui tem que ocorrer em pelo menos 1% dos indivíduos. Então, é uma mutação que aconteceu, mas que ela vai passando para populações em uma grande quantidade, né? Então, se ela for de pelo menos 1%, a gente considera como aquilo ali sendo um SNP, e depois a gente vai analisar como é que, a partir, aliás, da análise, a gente vai comparar os indivíduos diferentes. Tá? Então, isso é interessante, né? Porque, por exemplo, isso daqui pode ser considerado um alelo, tá? Essa diferença aqui que foi formada e que se espalhou pela população. Se fosse uma mutação que ocorresse em um indivíduo, entre milhões de indivíduos de uma população, a gente não poderia considerar isso daqui como um SNP, porque, né, foi uma mutação simples que ocorre sempre. Mas como é uma mutação que ocorreu e que está espalhada pela população e que representa pelo menos 1%, mas normalmente é muito mais do que 1% dentro dessa população, então aí a gente considera como ela tendo dois alelos para aquele local específico dentro do genoma. Né? Um dos alelos possíveis vai ser o T e o outro vai ser um dos alelos, aliás, é o C e o outro é o T. Tá? Então eles realmente são chamados de alelos, aí a gente vai comparar indivíduos. Essas alterações elas podem ocorrer na região codificante ou na região não codificante. Quando ocorre na região codificante, pode causar alteração no fenótipo. Então, normalmente, o pessoal da medicina faz isso para diagnóstico de doenças.
são chamados dos SNPs que ocorrem no exon. Mas nem sempre, o que é o exon e o que é o intron de um gene? Muitos genes, quando ocorre a síntese do RNA mensageiro, depois eles são editados, são cortados alguns fragmentos. Então, aqueles fragmentos que foram cortados, mas que estavam presentes lá no DNA, eles são chamados de intron. O que é expresso, né, ou seja, o que é utilizado para a síntese de proteína, é chamado de exon. Então, nesse caso aqui, se a alteração ocorre no exon e que ele codifica a proteína, pode ser que a proteína não altere, seja normal. Tá? Lembrando lá do código genético, tem algumas alterações de nucleotídeos que não causam nenhuma alteração nos aminoácidos das proteínas. Tem outros que causam alteração. Aí, nesse caso aqui, a gente vai ter uma alteração no fenótipo e que isso pode, por exemplo, causar doença. Aí a medicina estuda muito esses casos aqui. Tá? Já tem todo o kit elaborado para a detecção desses SNPs que podem causar doença, né? E aí eles vão ter um diagnóstico muito rápido também, né? Antes que a doença ocorra, por exemplo. Ou pode ocorrer na região não codificante, tá? Pode ocorrer na região do intro, como eu acabei de falar. Pode ocorrer numa região regulatória do DNA, tem muitas regiões que não codificam RNA mensageiro. Aliás, que não produzem RNA mensageiro e, consequentemente, não produzem proteínas, mas que são regulatórias, e tem regiões que não regulam, né? Mas fazem parte lá da estrutura do DNA. Né? Então, quando ocorre nessas regiões aqui, isso não vai causar alteração. Normalmente não ocorre alteração no genótipo, pode ser que ocorra alteração no fenótipo. Aliás, não ocorre alteração no fenótipo, tá? No genótipo ocorre porque exatamente surgiu o SNP. Se ocorre numa região regulatória, pode provocar também alteração no fenótipo, né? Porque exatamente está regulando algum gene. Bom, mas no nosso caso aqui, não importa, tá? Ocorreu alteração de um único nucleotídeo, a gente quer detectar e a gente quer comparar indivíduos. Então, como é que a gente compara isso, né? Como é que a gente analisa? Uma das formas de analisar é exatamente fazendo sequenciamento, mas aí, como eu falei, sequenciamento eu vou deixar para explicar na próxima aula, tá? Provavelmente na próxima semana. Quando a gente quer analisar se surgiu ou não um SNP, a gente pode utilizar algumas técnicas. Uma delas é essa daqui, chamada DASH, que é hibridização dinâmica alelo específica. Então, como é que é isso, tá? Faz a amplificação via PCR de qualquer um dos fragmentos que a gente obteve lá. Aliás, de dois indivíduos, um que a gente já sabe, porque quando se faz o estudo de SNPs, eles são baseados muitas vezes em sequenciamento prévio. Então, a gente já sabe, basicamente, qual que é a região do genoma que vai estar aquele SNP. Então, aí eu faço a amplificação via PCR, utilizando primers que vão permitir a amplificação exatamente do fragmento que contém um SNP. E aí eu vou poder comparar indivíduos, né? Eu quero saber se um indivíduo tem um determinado alelo e se o outro tem outro alelo. Pode ser mais de um, tá? Não precisa ser apenas um alelo. Eu posso ter, por exemplo, 4 alelos diferentes. Cada uma dos SNPs representar mais de 1% da população. Então, isso é mais interessante ainda para a análise. Mas, então, por exemplo, obtém a amplificação via PCR, esses fragmentos obtidos, que são de fita dupla, depois são transformados em fita simples e se ligam a uma determinada superfície de uma coluna, normalmente. Coluna lá, por exemplo, semelhante ao que a gente viu na cromatografia. E depois se vai colocar sondas que são complementares aos fragmentos amplificados via PCR. Essas sondas, ao se ligarem, a gente coloca também moléculas que, ao se ligarem em DNA de fita dupla, emitem fluorescência. Então, aí a gente vai, através de um determinado equipamento, estudando isso daqui, tá? Então, emitiu fluorescência, eu sei que a sonda se ligou à sequência. Mas, por exemplo, se é apenas um nucleotídeo que alterou, a sonda se liga também, tá? Porque a maior parte dos nucleotídeos vai ser complementar. Então, como é que eu sei que surgiu um SNP ali? É porque depois que se liga esse material complementar, a gente aumenta novamente a temperatura. Então, vai aumentando a temperatura. Eu sei qual que é a temperatura que vai causar a desnaturação, ou seja, a separação das duas fitas de DNA.
Se essa temperatura de separação é menor do que o que seria necessário, aí eu sei que tem um determinado nucleotídeo ali que não é complementar. Ou seja, a sonda não se ligou com tanta força ao material complementar a ela. Então, tem um SNP ali, tá? Se não tem, ela vai se separar apenas numa temperatura mais elevada. Então, essa é uma das formas de detectar. Né? Isso não é demorado, né? Parece complicado, mas não é, porque depois que a gente faz o sequenciamento e a gente sabe exatamente qual é a reação, todo esse processo aqui ele pode ser automatizado. Uma outra coisa é utilizar os chamados faróis moleculares, que é o seguinte: é uma sonda de DNA que ela forma uma estrutura bem, às vezes, parecida com o que o RNA forma dentro do indivíduo. Porque ele é um DNA de fita simples, mas que tem alguns nucleotídeos que são complementares uns aos outros. Então, ele forma uma região complementar, né, de fita dupla, e uma região que não é complementar, que aí ela forma essa estrutura circular aqui. E na região que tem o DNA complementar, aí tem um material que emite fluorescência, que quando o DNA está ligado em fita dupla, ele não emite fluorescência. Mas se o DNA ficar em fita simples, ele emite fluorescência. Então, por exemplo, eu tenho um material aqui amplificado via PCR, que é o chamado sequência-alvo aqui. Eu quero saber se ela possui ou não um SNP. Então, o que é que vai acontecer? Se não possui, eu posso, toda essa região que está mostrada aqui em azul, ela vai ser complementar à região em azul da minha sonda. Então, se ela é complementar, o que é que faz? A força de atração e de ligação entre elas é maior do que a que está aqui nessa região de fita dupla do DNA. Então, consequentemente, o material vai se ligar com muito mais força ali e vai separar essa região aqui. E aí vai emitir uma fluorescência e eu vou detectar. Se tem um SNP aqui, a ligação não vai ser tão forte. Não vai ser forte ao ponto de separar o material fluorescente. Então, aí eu não vou conseguir detectar nenhuma fluorescência, mas eu sei que eu amplifiquei produto via PCR, tá? A gente faz um teste para saber se amplificou ou não realmente, né? Que pode ser que tenha tido problema durante a PCR, mas se teve amplificação de produto, exatamente complementar os primers que eu utilizei, que foi para detectar uma sequência específica, e não teve emissão de fluorescência, então é porque tem um SNP ali naquela região. Pode-se detectar via microarranjos, né? Mas aqui é uma técnica diferente da arte que eu falei agora há pouco, né? Mas, porque nesse caso aqui, a gente vai detectar o SNP via a produção de sondas que são específicas para sequências complementares a locais que normalmente ocorrem SNPs. Tá? Então, a gente vai ter milhares de sondas no chip também, lá na lâmina de microscópio, por exemplo. A gente vai ter diferentes alelos SNP obtidos, tá? E aí eu vou ter sondas que são complementares à sequência mais comum. Aliás, eu vou ter sondas que são complementares a cada um dos alelos, basicamente. Então, nesse caso aqui, na técnica de microarranjo, vai ter aquela mesma coisa que eu comentei, tá? Como é apenas um nucleotídeo que é diferente, algumas sondas vão se ligar a locais em que elas não são totalmente complementares. Mas a tendência é que elas se liguem muito mais às sequências que elas são complementares. E aí, se eu sei a posição de cada um dos alelos, o computador vai analisar isso e vai dizer em que local eles vão estar presentes, tá? Então, a especificidade é mais baixa, mas o local em que eu estou analisando, por exemplo, eu marco também de indivíduos diferentes com substâncias que emitem fluorescência de cor diferente, e aí eu vou ter, por exemplo, naquele spot ali tem mais fluorescência amarela, aliás, mais fluorescência verde, naquele outro spot tem mais fluorescência vermelha. Então, eu vou saber que cada um dos alelos vão estar ligados preferencialmente em cada uma dessas posições. Alguns fragmentos que emitem fluorescência vermelha vão estar ligados onde não deveriam, por exemplo, vão estar ligados ao sítio que não é completamente complementar, e assim como os verdes também. Mas a maioria dos que são complementares se ligam em posição específica. Tá? Então, é por isso que dá para
detectar SNP via microarranjos também. Pode-se detectar via RFLP, tá? Que eu comecei falando aqui, né, sobre marcadores moleculares. Então, como é que surge um sítio de restrição novo que pode ser detectado via RFLP? Pode ser pelo surgimento de uma mutação que alterou o local de ligação de uma enzima de restrição, e aí, depois disso, eu vou ter amplificação de fragmentos diferentes. Então, o fragmento que antes era menor, ele pode ficar maior, né? Porque eu estou usando uma sonda que é complementar a uma determinada região dessa aqui. Tá? Ou se for um fragmento que surge em um local intermediário, né? Então eu vou ter dois fragmentos menores detectados via RFLP. Lembrem lá, né? Não vou nem comentar isso aqui normalmente, mas RFLP se utiliza a detecção via Southern Blotting, né? Ligação de sondas complementares. Mas por que que eu detecto fragmentos diferentes? Porque ocorreu alteração em um determinado fragmento lá. Para utilizar isso, a RFLP, com objetivo específico de detecção de SNPs, aí eu vou ter que saber, baseado num sequenciamento prévio, por exemplo, do meu indivíduo ou da região que eu quero estudar, se ocorre uma alteração ali nos pares de base que seja, por exemplo, maior do que 1%. Se ocorre exatamente na região em que uma enzima de restrição reconhece, aí eu posso desenvolver essa técnica utilizando uma sonda que seja complementar àquela região, de preferência complementar ao local que, bem numa região intermediária entre o sítio de restrição lá, né, para eu poder detectar fragmentos diferentes depois. E, né, depois a gente vai, né, utilizando toda essa técnica, a gente vai poder detectar também. Mas isso daqui é trabalhoso, tá? RFLP atualmente está sendo foi muito interessante, né? Foi muito importante durante estudos genéticos, mas como existem técnicas menos trabalhosas e mais baratas, aí ele acaba sendo menos utilizado atualmente. Se faz isso daqui via PCR, baseado no princípio de ligação com enzimas de restrição também, tá? Então, quando a gente faz isso aqui via PCR, por exemplo, tá? Eu vou mostrar só o exemplo do SNP1 aqui. Então, eu sei mais ou menos, mais uma vez, tá? Começa porque eu já sei, já foi feito sequenciamento ali, eu já sei qual que é o local, já sei qual que é aquela sequência, eu já sei que, por exemplo, uma enzima de restrição, nesse caso aqui o exemplo, né, a EcoR1, ela reconhece uma determinada sequência e ela vai cortar fragmentos diferentes, mas eu sei que alguns indivíduos, ao invés de ter o nucleotídeo adenina, eles vão ter um outro nucleotídeo aqui, ou seja, que a enzima de restrição não vai mais reconhecer. Então, depois que eu obtenho amplificação de fragmentos de indivíduos diferentes, utilizando primers obtidos exatamente para amplificar aquele fragmento, aí a gente faz análise via PCR, aliás, depois a gente faz análise via eletroforese. Então, em alguns indivíduos, vai ter exatamente o corte pela EcoR1, aí a gente vai observar dois fragmentos menores. Então, por exemplo, é o exemplo do ossinho 2 aqui, tá? Na eletroforese. Alguns fragmentos vão ser maiores e vão existir apenas em número simples, né? No número de 1. Então, isso significa que ocorreu uma alteração no sítio de restrição da enzima, que eu conhecia antes, né? Que eu sei que poderia existir ou não um SNP ali, e aí eu faço depois essa visualização via eletroforese. E aí isso permite, inclusive, detectar heterozigotos, porque se eu tenho tanto a banda maior, que foi provocada pela alteração no sítio de reação, quanto as duas bandas menores, eu sei que em um determinado cromossomo vai ter o sítio de restrição e no outro não vai existir, tá? Então, isso é interessante. O exemplo do SNP2 aqui é a mesma coisa, tá? Nem vou falar. Então, via PCR e utilizando enzimas de restrição específicas, a gente consegue também estudar SNPs ou via PCR quantitativa, que é a chamada PCR em tempo real. Essa aqui, inclusive, é até mais interessante, tá? Porque nesse caso aqui a gente utiliza a amplificação via PCR e durante a amplificação se coloca sondas que são complementares ao local que a gente sabe que vai ocorrer uma alteração
de bases ali. Então, por exemplo, eu estou fazendo amplificação via PCR e eu coloquei uma sonda que emite uma fluorescência vermelha se ela se liga a uma região, por exemplo, aqui contendo um G, ou seja, ela tem um C complementar. Uma outra sonda, ela vai se ligar apenas a local que vai ter um A aqui. Então, quando tiver o G, por exemplo, ela não vai se ligar. Tá? Então, ela se liga ali, mas como ela não é uma ligação muito forte, então a tendência é que ela seja removida. Se a gente fizer essa PCR em uma temperatura mais elevada, exatamente para permitir uma ligação que seja realmente precisa, aí isso daqui vai funcionar, né? Que é normalmente quando o protocolo está bem estabelecido, dá para fazer. Então, vai amplificando o fragmento via a DNA polimerase, vai amplificando o fragmento. Se ela encontrar a sonda complementar, ela remove ela, e aí quando ela remove, ela libera o composto que emite fluorescência. Aí a gente vai, o equipamento vai detectar isso daqui. Se a sonda que não era complementar não está ligada, então a gente, por exemplo, vai observar aqui o fragmento, a fluorescência vermelha e não vai observar a, a fluorescência em verde, tá? Então aqui a gente vai ter fragmentos diferentes. Aliás, a gente vai ter fluorescência diferente. Se for um indivíduo heterozigoto, aí a gente vai ter a emissão das duas fluorescências. Se for um indivíduo que tenha o SNP diferente, a gente vai observar a fluorescência verde ao invés da vermelha. Tá? Então, o princípio basicamente é esse. E, né, já foi coisa demais, né? Estou até perdendo aqui já a voz. Né? Eu sei que esse assunto é confuso, né? Porque a gente... Mas qual que é o objetivo, né, em si, para a gente entender, né, para finalizar aqui o assunto de marcadores moleculares? É a gente entender que existem técnicas que possibilitam detectar diferenças a nível de DNA, né, e que depois disso a gente pode comparar indivíduos diferentes. Muitas vezes diferenças que a gente não detecta através de características morfológicas, porque são em regiões não codificantes do DNA. Tá? Então, é basicamente isso que eu falei, né? Quando eu comparei essas diferentes técnicas aqui ao longo do assunto dessa parte aqui de marcadores moleculares. Então, eu espero, né, que tenha ficado claro, né? Eu sei que confunde cada uma dessas técnicas, mas que pelo menos o objetivo tenha ficado claro. E daí depois eu vou falar de uma coisa melhor ainda, que é exatamente fazer sequenciamento, né? Que a gente pensa assim, bom, mas se dá para fazer sequenciamento genético, para que eu vou utilizar outras técnicas? É que, de início, sequenciamento genético não era tão fácil como é atualmente, né? E algumas dessas técnicas até são mais interessantes, mas quando elas são baseadas em sequenciamento prévio, elas se tornam até rotina dentro de laboratórios. Dentro de laboratórios, por exemplo, para testes de paternidade ou de melhoramento genético vegetal também, tá? Então, na próxima aula eu falo sobre sequenciamento genético, como é que ele é feito, né, e as aplicações, né, para o estudo de plantas. Então é isso, pessoal. Se tem alguma dúvida, me perguntem, por favor. Se não, né, eu vou encerrar aqui a gravação. Então, né,